Você sempre acreditou que o espaço existe, que ele é o palco onde tudo acontece, onde as estrelas nascem, onde os planetas orbitam, onde as galáxias colidem, onde a luz viaja, onde o tempo passa. Desde criança, a gente cresce com essa imagem clara na cabeça. Existe um lugar chamado espaço, e tudo o que existe está dentro dele. Mas, e se isso não for verdade? E se o espaço, essa coisa que parece tão óbvia, tão sólida, tão fundamental, nunca teve existência real? E se ele for apenas uma percepção, uma estrutura mental, uma forma que a realidade encontrou de se organizar na sua consciência? Porque olha só, ninguém nunca tocou no espaço. Ninguém nunca mediu o espaço como objeto. Ninguém nunca encontrou uma substância chamada espaço. O que a gente mede são distâncias, relações, campos, energia, forças, interações. Mas o espaço em si sempre foi apenas assumido como algo que existe, como se fosse óbvio demais para ser questionado, como se fosse tão básico que ninguém ousasse duvidar. Só que a ciência moderna começou a fazer exatamente isso: questionar. E quando você começa a observar o que a física realmente diz, não o que a gente aprendeu na escola, não o que os livros didáticos simplificaram, não o que os documentários mostram, mas o que as teorias mais profundas afirmam, a ideia de espaço como lugar começa a se desfazer, lentamente, silenciosamente, como uma ilusão bem construída. E talvez essa seja a pergunta mais desconfortável de todas. E se você nunca esteve em lugar nenhum? E se tudo o que você chama de estar aqui for apenas uma interpretação da sua mente? Se essa pergunta já causou um incômodo em você, guarda esse sentimento. Porque isso não termina aqui. Isso só começa aqui. E o que vem depois é ainda mais perturbador. Se esse tipo de pergunta te provoca, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não veio confirmar certezas. Veio desmontar elas. A gente cresce acreditando que o espaço é real, fixo, absoluto. Como se fosse uma espécie de cenário universal onde tudo acontece. Um palco cósmico infinito, silencioso, estável, eterno. Mas essa imagem não vem da ciência. Ela vem da intuição humana, da forma como o cérebro organiza a percepção, da forma como a mente precisa de referência, de localização, de orientação. O espaço, para o ser humano, é uma necessidade psicológica. A gente precisa de um onde para existir. Desde que você nasceu, seu cérebro construiu essa arquitetura mental. Você está aqui, as coisas estão ali. Existe distância entre você e o mundo. Essa organização é tão automática, tão natural, tão fluida, que você nunca parou para questionar se ela corresponde à realidade, ou se é apenas uma tradução conveniente que a mente criou para sobreviver. Porque pensa bem, o cérebro humano evoluiu para navegar no mundo, para escapar de predadores, para encontrar comida, para se reproduzir. Ele não evoluiu para compreender a natureza última da realidade. Ele evoluiu para criar modelos funcionais. E o espaço é um desses modelos. Um modelo extremamente útil. Mas, será que é verdadeiro? Só que quando você entra no território da física moderna, essa ideia começa a ruir. Porque a ciência não trata o espaço como um objeto. Ela trata o espaço como uma relação. Como algo que só existe quando há algo para se relacionar. Distância entre coisas. Campo entre partículas. Interação entre forças. Curvatura entre massas. Nada ali aponta para o espaço como uma entidade independente. E aqui nasce o paradoxo central. Se o espaço não é uma coisa em si, mas apenas a relação entre coisas, então ele não existe por conta própria. Ele depende da matéria, depende da energia, depende das interações, depende do tempo, depende da observação. Sem isso, não há espaço, não há onde, não há lugar. Ou seja, o espaço não seria o palco da realidade. Ele seria um efeito colateral da realidade. Isso muda tudo. Porque se o espaço não é o palco, então onde a realidade acontece? Onde o universo existe? Onde o tempo flui? Onde os eventos ocorrem? Onde você está agora? Pensa nisso. Você sente que está sentado em algum lugar? Numa cadeira? Num cômodo? Numa casa?
numa cidade, num país, num planeta, num sistema solar, numa galáxia, num universo. Cada camada dessa estrutura pressupõe que existe um onde, que existe localização, que existe espaço contendo espaço contendo espaço. Mas se o espaço não é uma entidade real, então essa estrutura inteira colapsa. Não existe cadeira em um cômodo. Não existe cômodo em uma casa. Não existe casa em uma cidade. Tudo isso são relações, não lugares. A física moderna começa a tratar o espaço como algo emergente, algo que surge de estruturas mais profundas da realidade, como se ele fosse uma projeção, uma organização, um modelo funcional, não uma entidade fundamental, não algo que existe por si só. Em teorias quânticas de campo, por exemplo, o que existe são campos, energia, flutuações, interações. O espaço é apenas a forma como a mente interpreta essas relações. Na relatividade, o espaço não é separado do tempo. Ele é uma estrutura maleável, que se curva, se deforma, se estica, se contrai. Não é sólido, não é fixo, não é absoluto, não é estável. Einstein já tinha mostrado isso há mais de um século. O espaço não é um recipiente vazio onde as coisas acontecem. Ele é dinâmico. Ele interage com a matéria. Ele é afetado pela energia. Ele se curva perto de massas grandes. Ele se expande com o universo. Ele não é passivo. Ele é ativo. Mas se ele é ativo, se ele muda, se ele depende de outras coisas, então ele não é fundamental. Ele é derivado. Então talvez o espaço não seja algo que existe. Talvez seja algo que aparece. E isso gera uma contradição brutal. Se o espaço só existe como relação, então sem relação não há espaço. Sem interação, não há espaço. Sem observação, não há espaço. Sem consciência, talvez não haja espaço. Talvez o espaço seja apenas a forma como a realidade se organiza dentro da percepção. E se isso for verdade, você não vive dentro do espaço, você vive dentro de uma interpretação da realidade. Se isso já está bagunçando a sua forma de enxergar o mundo, deixe um comentário com a palavra realidade. Eu quero entender como isso está ressoando em você. Na física moderna, não existe consenso de que o espaço seja algo fundamental. Pelo contrário, cada vez mais teorias apontam para a ideia de que o espaço é emergente. Ou seja, ele surge de estruturas mais profundas da realidade, assim como a temperatura surge do movimento das partículas, mas não existe por si só, como entidade independente. Pensa na temperatura. Quando você sente calor, você está sentindo o movimento de trilhões de moléculas vibrando, colidindo, transferindo energia. Mas uma molécula sozinha não tem temperatura. Temperatura é uma propriedade que emerge do coletivo. É uma média estatística. É algo que só faz sentido quando você tem muitas partículas interagindo. No nível individual, não existe calor nem frio. Existe apenas movimento. O espaço pode funcionar exatamente assim. No nível mais profundo da realidade, talvez não exista espaço. Talvez existam apenas relações, interações, campos, informações. E quando você junta trilhões dessas interações, emerge algo que parece espaço. Algo que tem propriedades espaciais. Algo que pode ser medido, atravessado, curvado. Mas que não é fundamental. O espaço pode ser apenas uma consequência da organização da energia. Uma consequência da estrutura dos campos. Uma consequência da forma como as informações se relacionam. Uma consequência da geometria das interações fundamentais. Algumas teorias sugerem que o universo, em sua base mais profunda, não é feito de espaço e tempo, mas de informação, de relações matemáticas, de estruturas abstratas, de padrões. O espaço seria apenas a interface perceptiva que traduz isso para a mente humana. Como se a realidade profunda fosse um sistema, e o espaço fosse a interface gráfica. Você não vê código. Você vê ícones. Você não vê processos binários. Você vê imagens. Você não vê cálculos. Você vê formas. Talvez o espaço seja exatamente isso. Uma interface cognitiva que organiza uma realidade que não é espacial. Pensa num computador. Quando você abre um arquivo, você vê uma janela na tela.
Você arrasta essa janela de um lado para o outro. Você sente que ela está se movendo pelo espaço da tela. Mas, por trás disso, não existe movimento real. Existem apenas valores mudando em registros de memória. Pixels sendo reescritos. Números sendo atualizados. A interface cria a ilusão de espaço, de movimento, de localização. Mas nada disso é real no nível do código. E se o universo funcionar assim? E se o espaço for apenas a interface que a consciência usa para organizar a informação? E se por trás dessa interface existir algo completamente diferente? Algo que não é espacial. Algo que não tem onde. Algo que simplesmente é. E isso explica algo estranho. Ninguém nunca conseguiu localizar o lugar do universo. Não existe um centro. Não existe uma borda. Não existe um fora. Não existe um dentro. Tudo isso são conceitos humanos projetados em algo que talvez não funcione dessa forma. O universo não está em lugar nenhum. Ele não ocupa um espaço externo. Ele não está dentro de nada. Ele não está fora de nada. Ele simplesmente é. Cosmólogos tentaram encontrar o centro do universo por décadas, mas todas as observações mostram a mesma coisa. Não importa onde você esteja, o universo parece estar se expandindo igualmente em todas as direções, como se cada ponto fosse o centro. Como se não houvesse centro nenhum. Como se a própria pergunta "onde está o centro?" não fizesse sentido. E a borda? Onde termina o universo? A resposta honesta é: ninguém sabe. Talvez não termine. Talvez termine de uma forma que não envolve lugar. Talvez a ideia de borda seja absurda quando aplicada ao universo inteiro. Porque borda pressupõe um lado de dentro e um lado de fora. Mas se o universo é tudo o que existe, não pode haver um fora. Não pode haver um lugar além do universo. Porque lugar é algo que existe dentro do universo. Então o universo não está em lugar nenhum. Ele não tem localização. Ele não ocupa espaço. Ele é o espaço. Ou melhor, ele é o que quer que esteja por trás da aparência de espaço. E se isso for verdade, o espaço não é o recipiente da realidade. Ele é uma construção interna da própria realidade. Isso muda a forma como você entende tudo: movimento, distância, proximidade, separação, isolamento, conexão. Tudo isso passa a ser interpretação, não estrutura fundamental. Talvez você nunca tenha estado longe de nada. Talvez você nunca tenha estado perto de nada. Talvez nunca tenha existido distância real. Talvez nunca tenha existido separação real. Pensa em alguém que você ama e que está em outro país. Você sente a distância. Você sente que existe um oceano entre vocês. Milhares de quilômetros. Uma separação física. Mas se o espaço não é real, então essa separação não é real. Vocês não estão longe um do outro no sentido fundamental. Vocês estão conectados pela mesma estrutura subjacente da realidade. A distância é apenas a forma como a mente organiza a relação entre vocês. Talvez o espaço seja apenas a forma como a mente organiza a complexidade. E se isso for verdade, a própria ideia de universo como algo grande perde sentido. Porque grande em relação a quê? Em relação a onde? Em relação a qual espaço? Talvez o universo não seja grande. Talvez ele não seja pequeno. Talvez ele não tenha tamanho. Talvez ele não tenha lugar. Talvez ele só exista como estrutura, como processo, como relação, como informação organizada. E todo o resto, tamanho, distância, localização, extensão, seja apenas a forma como a consciência traduz isso. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar entregando esse tipo de reflexão profunda. Agora traz isso para o nível humano, para a sua vida, para a sua percepção, para a sua experiência diária. Você acorda, anda, trabalha, se desloca, atravessa ruas, entra em ambientes, sai de lugares, ocupa espaços. Tudo na sua vida é organizado pela ideia de espaço. Você planeja rotas, você mede distâncias, você calcula quanto tempo leva para ir de um lugar a outro. Você se sente confinado em espaços pequenos. Você se sente livre em espaços grandes. Mas se o espaço não é uma entidade real, e sim uma estrutura perceptiva, então toda a sua experiência de existência acontece dentro da sua consciência. Você não vive no mundo.
Você vive na percepção do mundo. Você não está no espaço. Você está na interpretação do espaço. Tudo o que você chama de aqui, ali, longe, perto, dentro, fora, são categorias mentais, formas de organizar a realidade para que ela seja compreensível, para que você possa navegar, para que você possa sobreviver, para que você possa funcionar. Mas se essas categorias são mentais, então onde você realmente está? Se aqui é uma categoria mental, se lugar é uma categoria mental, se estar é uma categoria mental, então o que significa existir? Talvez você nunca tenha estado em lugar nenhum. Talvez você sempre esteve apenas dentro da experiência. E isso não é niilismo. Não é dizer que nada existe. É dizer que talvez tudo exista de uma forma radicalmente diferente do que você imagina. É dizer que a experiência é real, mas a interpretação espacial da experiência pode ser ilusória. Você sente dor. A dor é real, mas a dor não está em um lugar. Ela não ocupa espaço. Você pode apontar para onde dói, mas isso é apenas uma convenção. A dor é uma experiência, não uma entidade espacial. Da mesma forma, talvez tudo que você vive seja experiência, não localização. Isso muda o significado de estar vivo. Isso muda o significado de existir. Isso muda o significado de presença. Isso muda o significado de realidade. A realidade deixa de ser algo externo e passa a ser algo vivido. E isso conecta diretamente com uma ideia ainda mais profunda. Se o espaço depende da percepção, então a consciência não está dentro do espaço. O espaço está dentro da consciência. Essa inversão muda tudo. Porque agora não é mais você dentro do universo. É o universo dentro da sua experiência. Você cresceu pensando que é um ponto pequeno num universo gigantesco. Que você ocupa uma fração ínfima do espaço. Que é insignificante comparado à imensidão do cosmos. Mas se o espaço não é real, então essa hierarquia desaparece. Você não é pequeno. O universo não é grande. Porque pequeno e grande são categorias espaciais. E se o espaço é ilusório, então essas categorias também são. Talvez você e o universo sejam a mesma coisa. Não porque você é o universo inteiro, mas porque não existe separação real entre você e o resto. Porque separação pressupõe espaço. E espaço pode não existir. Se o espaço não é fundamental, então a realidade é muito mais instável do que parece. Tudo o que parecia sólido vira interpretação. Tudo o que parecia fixo vira construção. Tudo o que parecia absoluto vira modelo mental. A existência deixa de ser algo garantido. A realidade deixa de ser algo estável. O mundo deixa de ser algo confiável. E isso gera uma vertigem existencial. Porque se você não pode confiar no espaço, no que você pode confiar? Se a estrutura mais básica da realidade, o onde, não é real, então o que é real? Talvez nada seja sólido da forma que você pensa. Talvez tudo seja fluido. Talvez tudo seja interpretação. Talvez tudo seja experiência organizada. E isso não significa que nada exista. Significa que talvez exista de uma forma completamente diferente do que a mente humana é capaz de perceber. Talvez o universo não seja um lugar. Talvez ele seja um processo. Talvez não seja uma estrutura. Talvez seja uma dinâmica. Talvez não seja um palco. Talvez seja um fluxo. E você não esteja dentro dele. Você esteja acontecendo junto com ele. Você não é um espectador da realidade. Você é parte do processo. Você não está assistindo o universo de fora. Você é uma forma temporária que o universo assumiu. Uma configuração específica de energia, informação, consciência. E quando você morre, essa configuração se desfaz. Mas a estrutura subjacente continua. O processo continua. O fluxo continua. Essa ideia não destrói a realidade. Ela aprofunda a realidade. Ela não tira o sentido da existência. Ela muda o tipo de sentido. Porque agora existir não é ocupar um espaço. Existir é participar de um processo. E participar de um processo é muito mais dinâmico, muito mais fluido, muito mais conectado do que ocupar um lugar isolado num universo vazio. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. Se o espaço não é real como a gente imagina,
se ele não é o palco da existência, se ele não é o lugar onde tudo acontece, então onde tudo existe? Porque tem que existir em algum lugar, certo? Tem que haver um onde, mesmo que não seja espaço no sentido clássico, mesmo que seja algo completamente diferente. Tem que haver algum tipo de estrutura, algum tipo de base, algum tipo de fundação onde a realidade acontece. Se não existe onde, como existe algo? Se não existe lugar, como existe realidade? Se não existe espaço, como existe universo? Talvez essa seja a pergunta mais desconfortável de todas. E é exatamente ela que nos leva ao próximo colapso de certeza. Porque se o espaço não é real, então onde tudo existe? E é exatamente isso que vamos explorar no próximo episódio. Se essa reflexão te prendeu até aqui, se inscreve no canal, porque essa jornada só está começando. E deixa nos comentários onde você acha que a realidade realmente existe.